Deixa eu lhe fazer uma pergunta. O senhor teme que o governo aplique um rolo compressor com emendas, troca de cargos, ministérios no Senado, como fez na Câmara agora? Nessa votação de reforma tributária ou essas votações pendentes no Senado? Olha, nós tivemos algumas votações que isso aconteceu, né? O governo, ele usa essa tática, né? E na eleição para presidente do Senado a gente já viu uma interferência. A gente teve também o arcabouço fiscal, né? Teve esses movimentos, né? Mas eu confio muito nos colegas, né? Na capacidade, né? Os senadores cabelo branco, a maioria foram governadores, têm uma responsabilidade grande e eles têm assim eu percebo um movimento de resgatar o Senado Federal. Eu vejo isso, né? Mas é um trabalho que precisa da ajuda da população. Deixa eu só entrar no outro assunto. A gente passou pela pandemia. Bom, a ciência não pôde se manifestar. Foi, acho que, um momento em que a ciência... Cuidado com a pergunta que você vai fazer, porque a última vez que eu tive aqui caiu... foi censurado o programa todo por causa disso. Porque agora a gente tem dengue. Tem uma vacina para dengue aí. Eu não vou nem entrar no mérito dessa vacina, mas já aprovada pela Anvisa. E o governo quer esperar o desenvolvimento de uma vacina nacional. Dengue é um problema já de muitos anos no Brasil, de décadas, né? Essa é a situação. Mas a gente continua com médicos calados desde a época da pandemia, cientistas calados, sem contar o cancelamento. O que é surreal. As pessoas podem imaginar que a pandemia ficou para trás, mas essas coisas não ficaram. Essas pessoas foram prejudicadas. Aliás, a sociedade foi prejudicada porque o dia que ciência não tiver contraditória, então ela vai fazer do quê? Né? Médico não poder dar a opinião dele de profissional, até porque ele responde se ele der um diagnóstico errado. Isso já tem legislação para isso. Como é que a gente recupera esse Brasil que podia discutir coisas que cientistas podiam divergir um do outro e a vida seguia? Olha, a gente sabe que tem lobbies que atuam fortemente, inclusive dentro do Congresso Nacional, né? O lobby da indústria farmacêutica é um, né? Aí tem lobby de maconha, de cannabis, tudo é interesse, né? E dinheiro. Então, eu acredito muito na capacidade, Piotr, de verdade, capacidade de reflexão do ser humano, né? De perceber que já passou do ponto que está errado e nós estamos vivendo um momento de tempo sombrio no Brasil, tempos difíceis. Eu jamais esperava que a gente fosse passar por isso, né? Eu achava que, chegando que eu fui inspirado pela Operação Lava Jato. Era uma das bandeiras que eu deixava claro durante a campanha. Então, eu esperava que ela fosse avançar, né, para que outras pessoas que não tinham chegado ainda, né, de situações que a Lava Jato fosse colocar os pingos nos is ainda como precisava no Brasil. Porque foram anos e anos de impunidade e corrupção. Sim. Quando a gente chega lá, começa a ter uma reversão completa, né? Começam a enterrar a Lava Jato. E eu vou falar aqui, os 3 poderes da República. Os 3. Inclusive o que eu estou, né? Votando lá no Congresso aquela coisa na calada da noite, tudo que é feito assim na calada da noite, às pressas, véspera de feriado, véspera de recesso, não é coisa boa. Então a gente teve a lei de abuso de autoridade votada assim. Nós tivemos o pacote anticrime. O governo anterior não teve a pegada que deveria ter para defender, até porque foi eleito também. Sim, com essa pauta da Lava Jato. Nós vimos isso acontecer, falta de empenho. E aí você vem o Supremo Tribunal Federal começando pela prisão em segunda instância, que outra pauta de rua fundamental, e que 4 anos antes o Supremo tinha tido um entendimento. E mudou, como muda o vento, as folhas e tudo, mudou e proibiu a prisão em segunda instância, né? Então, essas coisas eu vejo que sabe aquela coisa que a gente diz no Nordeste, às vezes a gente tem uma ferida na perna e aí o pus está saindo. Eu vejo o Brasil nessa figura, está saindo o pus, está todo mundo vendo.
tem coisas erradas e que a Constituição não está sendo cumprida e está saindo o pus. Só vai curar quando sair tudo.